há duas etapas na minha geração, o antes e o depois do 25 de Abril, mas eu diria que nas minhas condições a minha infância foi privilegiada, tive uma infância boa, sobretudo muito próxima da família, muito próxima de família e amigos. Lembro-me que estar sempre rodeada por gente da família próxima, os primos, os tios, éramos mesmo um gangue. E depois amigos, havia sempre amigos lá por casa. Também tinha a ver com a forma como o avô e a avó encaravam a vida, mas acho que de uma maneira geral as pessoas da minha geração, a nível da infância, todos tiveram uma infância mais próxima uns dos outros, com mais diálogo, com mais também não havia outros atrativos como há hoje que isolam as pessoas, não é? E portanto éramos todos talvez mais sociáveis. Em termos de característica, aquilo que define o que é que foi a nossa infância foi a transição da questão da tecnologia. Ou seja, nós fomos a última geração a crescer sem a tecnologia e ao mesmo tempo fomos a primeira geração a crescer com o aparecimento da tecnologia. E isso criou essa ponte entre o que eram as brincadeiras na rua e o andar de bicicleta, o ficar à noite até tarde, aquela coisa de quando se queria combinar alguma coisa com alguém era na escola, porque não havia telemóveis, ou então tinha que saber o número do telefone e tinha que se ligar e pedir autorização aos pais para falar com os nossos colegas, que era uma coisa engraçadíssima. Havia aquela coisa de, olha, vamos nos encontrar naquele sítio àquelas horas. E quem lá estava, quem não estava tinha que dar uma forma de descobrir onde é que o resto das pessoas andavam. Mas depois, ao mesmo tempo, lá está, foi quando chegaram os primeiros telemóveis a Portugal. Eu lembro-me do primeiro, que era uma caixa assim, depois o telemóvel ligava-se à caixa com um fio enrolado, que era a bateria. Foi também que começámos a crescer com a questão da internet. Eu lembro perfeitamente de a internet ser uma coisa que se falava na televisão, que era algo que ligava computadores, portanto nem sequer sabíamos muito bem o que é que isso era. Também é importante dizer que eu cresci numa vila um bocadinho mais isolada, portanto havia coisas que demoravam ainda mais tempo. Lembro perfeitamente o que era quando a internet só chegou a um edifício público, que era a biblioteca, e tínhamos que tirar à vez para lá irmos. Foi uma experiência muito, muito interessante. Mas acho que acima de tudo a diferença é essa, porque depois a geração seguinte, e por exemplo os meus irmãos já são dessa geração, já é uma transição completamente différente. Mon enfance, quand j'étais enfant, donc j'irais en dessous de 12 ans, c'était assez normal. Je sortais avec mes copains au parc, parce que j'ai grandi dans la ville, donc dans la rue c'est les voitures. Et niveau des écrans, on avait un ordinateur familial à la maison que mes parents limitaient. Et après 12 ans, j'ai eu un téléphone et même avant 12 ans, pas mal d'amis à moi avaient déjà un téléphone. Et donc quand j'ai eu mon téléphone, ça a changé pas mal de choses. J'ai pu parler avec mes amis en dehors de l'école. E voilà. A minha geração foi muito influenciada pelo pop, não é? Que vinha dos anos 60. Eu nasci nos anos 60, mas pronto, a geração é de 60, 70, 80. Mas também o rock, o punk. Eu isso tenho uma predileção especial. A música de intervenção. Havia de facto muitos estilos e fizeram-se coisas muito inovadoras na música, como no resto. Na parte, eu diria que os avanços tecnológicos mais rápidos foram na minha geração. E há uma diferença enorme. A gente nascer com televisão a preto e branco e de repente, no espaço de 30 anos, ter a internet e ter, enfim, foi de facto uma marca grande da minha geração, além do consumismo. O avanço tecnológico, e isso teve aspectos muito, muito bons, a vários níveis, não é? Desde logo o mais óbvio na facilidade com que hoje comunicamos e na medicina, na engenharia, por aí fora. A roupa, eu acho que a minha geração não se preocupava muito. Começou a preocupar-se, talvez, quando apareceram nos anos 80 os ombros largos, mas
Os hippies era anterior mais à minha geração, mas marcou-a no sentido em que éramos um pouco despreocupados, acho eu, no geral. Também não havia os centros de consumo que há hoje, portanto eu comecei, na minha geração começou-se por ir à costureira, mandar fazer um casaco que durava 2 ou 3 invernos e era único, e para depois fazer compras em massa uns anos mais tarde nos grandes pronto a vestir. Portanto, isso também foi uma diferença, é uma marca da minha geração. Eu lembro-me na minha infância dos meus pais porem a televisão no parapeito da janela, virada para fora no verão, para os vizinhos irem lá para o quintal com as cadeiras, ver touradas e futebol. Portanto, nem toda a gente tinha televisão na minha infância. Isto deve ter sido bem antes do 25 de Abril, por aí. Depois, nós não ligávamos muito à televisão. Havia um mundo todo, e isto também fomos apanhados pela Revolução, e portanto havia uma série de coisas que nos chamavam para a rua e para descobrir coisas e conversarmos e convivermos. Portanto, também não havia tantas horas de televisão, não havia tantos canais. Lembro-me de um fenómeno na adolescência, que foi as telenovelas brasileiras, logo com a primeira, a Gabriela, não é? Aí sim o mundo começou a ver a televisão. Via-se os canais de notícias, o telejornal era o único canal, era o único programa de notícias e pouco mais. Havia assim uns programas, mas era uma coisa pontual, não ficávamos dependentes da televisão, não é? Lembro-me de em criança ver o Tintim, as aventuras do Tintim com o meu irmão pequenino. E aquilo era um espaço de animação pontual, à hora do almoço ou à tarde, não me recordo. A gente via aquilo e depois desligava a televisão. Não é? A televisão nunca foi companhia. Dentro da televisão, acho que aquilo que mais caracteriza a televisão dos anos 90 e um aninho ou dois dentro dos 2000 é essencialmente a experimentação. Ou seja, havia muitos programas que eram altamente experimentais. A maior parte deles falharam miseravelmente, mas havia essa ideia de vamos ver o que é que dá. Hoje, que é exatamente o oposto hoje em dia. Hoje em dia é tudo, vamos só fazer aquilo que sabemos que dá. Na altura era, olha, vamos experimentar, se der, dá, se não der, não deu. E então havia coisas completamente absurdas. Na altura a SIC Radical era perita em lançar programas desses. Depois aqueles programas super icónicos, tipo o Juiz Decide e essas coisas que passavam acho que na altura o Juiz Decide, acho que era na SIC, creio eu. Foi uma coisa que também apareceu na minha geração, foi a SIC, foi nos anos 90, em 93, acho, se a memória me fala, acho que foi em 93 que ela apareceu. E portanto havia essa coisa que era, vamos experimentar. E havia também uma coisa que os programas eram todos muito coloridos e eram muito divertidos e eram muito espontâneos. Era normal na televisão portuguesa, que era aquela que nós chegávamos, nós crescemos com 4 canais, dizerem palavrões na televisão, de vez em quando alguém lembrava-se e punha, sei lá, uma apresentadora em biquíni, ou um programa para crianças e tinha uma stripper ao mesmo tempo que tinha um homem vestido de macaco. Portanto, era essa ideia de vamos ver o que é. Isso era muito interessante. No que toca à roupa, era muito aquela coisa de roupa larga e roupa também colorida. Apareceu muito isso. E a roupa tinha uma característica muito interessante que era bolsos grandes para se pôr coisas tecnológicas, nomeadamente os Discmans e os Walkmans e essas coisas todas. Que era uma coisa que dava muito estilo. Era muito fixe ter isso. No caso da música, e é um bocadinho mais vasto, a música dos anos 90 caracteriza-se essencialmente por duas coisas, que é a ascensão da música pop, é quando ela realmente ganha corpo, e depois a ascensão de movimentos, por exemplo, como o grunge, ou como o nu metal, que tão rápido como apareceu, desapareceu, que esses dois subestilos pretendiam mais um bocado de uma certa revolta, uma certa procura por alguma coisa que também não sabíamos bem o que era. Mas era muito aquela ideia de não pertencemos a esta sociedade, pertencemos a alguma outra coisa que não sabemos bem o que é. E então foi uma coisa que atraiu muito, principalmente o público mais adolescente, que gostava dessa ideia de não pertencer àquilo que era a norma da sociedade. En matière de musique, la pop, pas mal de pop, mais surtout le rap,
et le rap il s'est pas mal diversifié. Maintenant c'est devenu beaucoup plus que ce que c'était au début. Et donc presque tout le monde dans ma génération écoute du rap et a des bases en rap. Niveau vestimentaire, moi j'ai grandi à Bruxelles. Et à Bruxelles, avant 12 ans, on faisait pas vraiment attention. C'est les parents qui décident de ce qu'on met. Et après 12 ans, à l'école secondaire, on a eu la mode du large. Un retour vers les années 90, je dirais. Et des influences américaines, je dirais quand même, à Bruxelles en tout cas. Et avancées technologiques, les téléphones, mais dès que j'ai eu un téléphone, c'était déjà des téléphones pas mal avancés, donc ça n'a pas tellement évolué. Maintenant il y a l'intelligence artificielle, ça c'est la nouveauté que j'ai vécue. Sim, da minha geração, não estou a falar de mim especialmente, mas da minha geração. Eu tinha o privilégio de ter uns pais com umas mentes muito abertas e pessoas que viajavam e que nos deixavam de facto alguma liberdade. A maior parte das pessoas não, portanto houve de facto um choque grande de gerações, porque na minha geração, sobretudo na parte das mulheres e da liberdade das mulheres, eu acho que marcou. A da minha mãe já tinha marcado, mas sobretudo a minha marcou muito, ou que antecedeu a minha irmã por aí. Talvez eu não tenha sentido esse choque, senti pontualmente. Eu acho que há sempre o choque de gerações, é bom, faz as coisas evoluírem, faz a gente pensar nas coisas e melhorá-las, mas não houve um grande choque, talvez por isso, porque tinha esse privilégio de ter uns pais que aceitavam coisas que os outros não aceitavam, do ponto de vista da liberdade dos filhos, não é? Isso é uma pergunta complexa, porque quando nós estávamos a crescer nessa altura, sentia-se um bocado esse choque de haver alguma certa liberdade e irreverência, digamos assim, em contraste com as gerações mais velhas. Só que, e é importante ter agora essa noção de que a minha geração nessa altura é aquela que agora tem a idade daquilo que eram os nossos pais nessa altura. Portanto, passámos a ocupar esse lugar no que toca a idades. E neste momento já não se nota essa diferença. Portanto, aqui podia-se colocar simplesmente a questão, ok, então não é um problema de geração, é um problema simplesmente de crescimento. Mas eu não concordo totalmente com isso. Porque, efetivamente, o choque da minha geração para a frente é um choque muito grande. No sentido em que, por exemplo, mesmo quando havia essa questão dessa irreverência, se os pais dissessem, olha, às 7 é para estar em casa, nós às 7 estávamos em casa. Ponto final. E quando alguém não fazia, era uma coisa que era assim um bocado, pá, tens que o fazer. Ainda que, depois, em contexto jovem, toda a gente dissesse, eu não faço, faziam todos. Se os pais dissessem, olha, este fim de semana é para ficar já a ajudar na horta, toda a gente ficava a ajudar. Ponto final. Isso é uma coisa que deixou de acontecer. E havia também uma certa questão havia um certo sentido de responsabilidade, um certo sentido de temos que estar na escola e temos que estudar para ter um futuro e temos que, pronto, havia essa noção, ainda que mais uma vez, em contexto de grupo, às vezes o discurso era outro, mas na prática era isso que acontecia. E neste momento não é isso que acontece e, portanto, eu sinto que neste momento a minha geração está muito mais ligada a todas as gerações que estão para trás do que aquelas que estão para a frente. E há claramente esse choque entre uma coisa e outra. Le plus évident, c'est les écrans quand même. Nous, on est nés dans les écrans et la génération d'au-dessus, donc nos parents, ils sont nés sans aucun écran. Ça cause pas mal de désaccords. On n'a pas du tout le même point de vue. Et niveau religieux, je le sens sur la génération de mes grands-parents plutôt. Pas mal de grands-parents sont religieux et c'est quelque chose qui se perd. Et
dans ma génération, il y en a très peu, c'est devenu marginal. Et donc, on a des avis divergents là-dessus. Niveau de l'école aussi, je pense que les anciennes générations apportent plus d'importance à l'école, à avoir un diplôme. Nous, on pense un peu moins à ça. Há sobretudo essa falta de... há menos... o socializar, se calhar eu estou enganada, se calhar eu não estou tão próxima das gerações novas como deveria para perceber isso tudo, mas acho que é uma geração que é menos curiosa, menos... a socialização da nova geração resume-se muito à ideia de festa, de estar em festa, e não tanto à de procura de soluções, ou mesmo os mais novos a gente procurava aventuras, sempre ir à descoberta, fazer... Essa parte eu acho que não se questionam tanto como nós questionávamos muito mais. Também, pronto, há essa falta de curiosidade e de questionamento, acho que é o mais importante. De resto, preocupa-me, sobretudo às vezes nas mulheres, algumas ideias que eu acho que retrocedem em relação àquilo que a gente conquistou na minha geração. Isso é assustador, não é? A falta de necessidade de independência e de crescimento pessoal e o anular-se perante, às vezes, uma vida um bocadinho mais dependente. Espero que isso seja só pontual. Essa é uma pergunta muito pesada. Para mim, e toca-me pessoalmente, é um erro e uma vantagem. Eu acho que foi na minha geração que se começou a falar pela primeira vez das questões ambientais e da ameaça que isso pode representar para a espécie humana. Mas também foi na minha geração que mais se consumiu, que se abriu as portas ao consumo desenfreado. E portanto, as pessoas perderam um bocadinho a noção de que o planeta tem limites e, portanto, e há essa hipocrisia de se preocuparem, reciclamos, não sei o quê, mas a seguir continuamos a consumir como se não houvesse amanhã. Portanto, isso começou de facto com a minha geração, foram os tempos de riqueza, entre aspas, em que as pessoas sentiram que podiam de facto gastar e consumir sem perceber que essas coisas têm consequências e implicações, e uma delas tem a ver com os problemas ambientais, mas também foi a minha geração que começou a falar sobre isso e que mais trouxe isso para a discussão pública. Vamos lá ver, a minha geração está numa fase e portanto aquela que já está no mercado de trabalho, porque esse é o problema, que a minha geração foi a primeira a começar-se a ver de facto uma fatia de pessoas a não entrar no mercado de trabalho. Portanto, pondo essas de lado, as pessoas que estão no mercado de trabalho da minha geração, acho que neste momento têm que estar muito tempo e muito dedicadas a tentar correr contra o prejuízo, no sentido em que, como o nível de vida é muito mais caro, estão demasiado ocupadas a tentar manterem-se. No que é que eu acho que a minha geração contribuiu, se é positivamente ou negativamente, isso já deixa à consideração de cada um. Contribuiu para certas modas e certas visões políticas que neste momento estão a acontecer, mais para um lado ou mais para o outro, mas está a contribuir para isso. E sinto que é uma geração que está muito com aquela necessidade de se afirmar e de mostrar: nós estamos aqui e nós também temos algo a dizer. Ou seja, ainda tem esta lógica de ter um papel político ativo, que é uma coisa que, mais uma vez, em contraste com as gerações que vêm a seguir, isso não acontece, ou pelo menos não acontece tanto. Aliás, nota-se muito até essa diferença. E é essencialmente isso que eu acho. Pas mal d'ouverture d'esprit sur les questions de racisme, discrimination. La nouvelle génération est quand même beaucoup plus ouverte, enfin je trouve. Et donc, même pour l'écologie, tout ça, il y a plus de jeunes, je trouve, qui entreprennent des choses pour améliorer le monde. Ma génération, on a 16 ans, donc on n'a pas encore passé l'adolescence, et je vois quand même pas mal de gens qui écoutent pas les conseils des adultes
qui écoutent pas du tout et je pense qu'on devrait un peu plus écouter les adultes qui ont plus de vécu que nous. Et peut-être un peu de paresse. Je remarque que des fois notre génération a moins le sens du travail. On a moins envie de faire des choses, moins envie de découvrir des choses. Peut-être à cause des écrans, tout est plus facile à avoir aujourd'hui. Então, eu terei sempre boas expectativas, porque senão não valia a pena encostar à boxe, não é? A gente tem sempre que acreditar que pode transformar aquilo que está mal e que pode fazer as coisas da melhor forma. E acredito que posso sempre, com a minha experiência, ajudar a mudar alguma coisa, por pouco que seja. E mesmo que não mude durante a minha vida, ao menos que mude no futuro. E acho que a gente deve sempre deixar essa mensagem da possibilidade de mudarmos o que está mal e tornar as coisas melhores, não é? E é isso que eu espero para as gerações. Eu acredito, tenho fé na inteligência humana e acredito que tem feito coisas fabulosas, não é? A inteligência humana dá-nos coisas incríveis, a vários níveis, na criação artística, mas também na criação tecnológica, já falámos sobre isso. E se é capaz disso, também é capaz de fazer um mundo um pouco mais justo e melhor do que aquele que estamos a viver atualmente. Desde logo, espero que as novas gerações acreditem que o rumo que lhes serve, por exemplo, é o da paz e não da guerra, e que saibam defender isso muito bem. Eu acho que, para responder a isso, o melhor parâmetro que temos é ver o método de ensino. Porque o ensino é aquilo que depois vai definir como é que as gerações irão ser. E o que nós temos atualmente, e já desde há uma década ou duas, é uma tendência para tornar o ensino com pior qualidade, mais vago, menos exigente, é tornar o ensino facilitador e pôr todos por igual, o que vai resultar, que é aquilo que já está a resultar, numa geração menos informada, com menos capacidades e naturalmente mais fácil de cair em tendências consumistas e em ideias por si só vazias. Portanto, aquilo que acho que vai ser o futuro, e sei que não é uma mensagem propriamente positiva, é que as próximas décadas são marcadas por gerações que vão ser altamente limitadas do ponto de vista financeiro, vão ser altamente limitadas do ponto de vista cognitivo e vão ser gerações que vão ser muito usadas, na pior das palavras. Isto ainda pode entrar numa pergunta que foi feita, que é, há uma diferença enorme entre aquilo que foi a minha geração daquilo que são as seguintes gerações, que é a questão da perspectiva para o futuro. A minha geração cresceu com sonhos. Nós crescíamos com uma visão da vida em que se tu trabalhasses, se tu te aplicasses, tu vivias bem. Hoje em dia é exatamente o contrário. Aliás, eu próprio neste momento tenho uma visão negativa daquilo que irá acontecer. E portanto, como nós crescemos com esses sonhos, havia essa coisa de tens que lutar por eles. E nós lutávamos. E lutamos, todos os dias. E as novas gerações não têm isso, então por isso é que também há muito essa lógica de para que é que eu vou estar a lutar por uma coisa que eu sei que não vou ter. E eu compreendo que muitos deles pensem isso, porque de facto as perspectivas não são boas. E por isso é que essa desistência em relação ao futuro também ajuda nessa lógica de não vale a pena eu estar a fazer muito. E isso para mim é das coisas que acho que mais marca este momento em que estamos a passar e esta transição de gerações, esta mudança que aconteceu, é precisamente isso, é acima de tudo o deixarmos de ter sonhos. Moi, l'avenir, il me fait un peu peur avec l'intelligence artificielle. Je parlais des questions de paresse il y a 2 minutes. Je pense que ça ne va pas s'améliorer avec l'intelligence artificielle. Question écologique aussi. Il y a des choses qui sont mises en place, mais peut-être pas assez et pas assez vite. Mais sinon, je pense que niveau social, je pense que ça va être bien, ça va être plus ouvert, un peu plus libre.